Existe um tipo de haki que nem mesmo os deuses conseguem suportar. E esse poder adormecido pode estar prestes a ser desenvolvido através de um homem que o mundo esqueceu. Mas ele não é o único mistério explodindo em Elbaf. O que é a íris de Nico Robin no final do capítulo? Você notou as nuances que ligam Sommers a Jarul? E a nova mentira do Sop que vai se tornando uma meia realidade? Nesse vídeo eu vou te trazer todas essas respostas, assim como também comentar sobre o maior pesadelo de Elbaf. Nika, Loki, Rox de Shebeck, nada disso. Aos olhos dos gigantes, algo muito pior. E claro, também preciso comentar o surgimento de uma lenda viva maravilhosa, absolutamente fantástica, épica, que na verdade tá morta. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer pra vocês o review do capítulo 1147 de One Piece que eu gostei bastante, tá? Eu acho que ele pegou coisas do capítulo 1146 e ressignificou pontos que eram questionáveis e agora parecem mais claros. Enfim, vamos fazer um review completo aqui desse capítulo agora, mas antes te peço encarecidamente para clicar no primeiro link da descrição e votar na gente no prêmio IBEST. Deixa aquele like também que ajuda muito e se inscreve no canal se por acaso ainda não é inscrito e quer navegar nos mares do YouTube com a grande frota dos Chapéus de Palha. Sem mais delongas, rápido como Gaban, simbora! Na história de capa temos confirmado que o Raizou é um novo daimyo de Udon, e seguindo a lógica que o Denjiro assumiu o mesmo cargo em Kibi, então é muito provável que os outros Bainhas Vermelhas tenham ocupado a mesma posição em regiões diferentes do país. O Kinemon deve permanecer como o braço direito do Momonosuke na capital das flores. E no Arashi e Nekomamushi estão lá para dar suporte, mas não acho que iriam assumir o cargo de daimyo de alguma região, até porque eles são os responsáveis por Mokomoduke Don Inzou, por mais que a Carrot esteja lá como líder interina no momento. A Shinobu já apareceu na história de capa e não foi mencionada como daimyo, então é provável que Kikunojo e Kawamatsu tenham subido na hierarquia. A Okiku nasceu em Ringo e sua alcunha é a Neve Persistente, o que casa perfeitamente com o local, então eu acredito que ela se tornou daimyo dessa região. E para finalizar, o Kawamatsu vai concluir a lógica como daimyo de Hakumai. E para concluir sobre a história de capa, parece que no próximo capítulo podemos finalmente descobrir quem é o Ruiz-Ru, ter seu rosto revelado, visto que a máscara dele, pela primeira vez, parece estar fora do rosto. Muito legal ver essa reforma de Wano se construindo depois da tirania do Kaido e do Orochi, mas agora a gente deixa os samurais por um tempo e vai para Elbaf, a terra dos gigantes. O capítulo se inicia com Jaguar de Sol comentando que já tinha visto os Cavaleiros Sagrados, o que me faz questionar, nas terras de Elbaf ou durante seu tempo como marinheiro. Vale lembrar que o Sal tem 127 anos e chegou ao cargo de vice-almirante, então é possível que ele já tenha visto muita coisa nesse mundo, e até mesmo sido conivente com alguma atrocidade feita pela marinha. Será que ele viu alguma caça aos nativos como ocorreu em God Valley? Será que ele estava lá na região? Outro ponto importante é ele mencionar que eles são invencíveis, basicamente imortais, algo que a gente vai se aprofundar lá no final do review. Na sequência temos Sommers comentando com a Gunko sobre a captura dos Chapéus de Palha e pô, a Nami tá cada vez mais forte, o Sop mais corajoso, o Brook é o Brook, mas dói, cara, dói ver o Jinbão assim. A própria navegadora tá expressando um pouco do pensamento, um pouco não, tá expressando o pensamento do fandom, né? Ô Jinbão, o Sal tá lascado, o Kron, mano, foi sequestrado e tu tá com a gente o tempo todo, não era pra tu ter salvado a gente não, cara? Mas parece que o fator surpresa da habilidade da Gunko realmente pegou ele desprevenido, mas eu não acho que essa fala seja só pra habilidade das setas, mas também e principalmente pela regeneração. Afinal de contas, a gente também se pergunta, que diabos de habilidade é essa? O Jinbe sendo um cara tão experiente, ex-Shichibukai, ex-capitão dos Piratas do Sol, ter navegado por esse mundo todo ou quase todo e não saber o que é, meu irmão, é pra mostrar que é da galera ali da elite, né, dos Cavaleiros Sagrados. Então eu acho que é algo que, assim como mostra o título do capítulo, é algo que nós tememos.
E falando em medo, o Killingham é sensato ao mandar o Sommers e a Gunko pararem de gracinha para não irritar o Yonkou. É esse respeito e esse reconhecimento que a gente quer ver o Luffy tendo. Na visão do mundo agora, ele tem o peso de uma Big Mom, ele tem o peso de um Kaido. É um imperador novato? É, mas é um imperador. A magia no cenário acontece quando o próprio Brook parece reconhecer uma de suas maiores fãs, tá? Pra mim, quando ele fala ali da Gunko, pô, será que é? Não pode ser. Nesse momento aí, eu acho que ele tava reconhecendo ela ali, né, como uma das fangirls que fica ali na grade dos shows dele, ou quem sabe até aquelas que buscavam ele em seu camarim, enfim, eu acho que ele reconheceu, tá? E aí a Gunko responde de imediato apontando um sabre de seta na cara do músico e clamando: por que você não faz músicas para mim durante toda a sua vida? Seja meu escravo. O reconhecimento que a gente esperava veio, e a maneira que o Oda coloca aqui serve muito para ressaltar a personalidade deturpada e escravocrata dos dragões celestiais, por mais que a Gunko ainda permaneça com o mistério de não carregar o Saint antes de seu nome. A gente já viu que ela tem complexo de Deus, ela fala igualzinho um dragão celestial, então por mais que não tenha o Saint ali, ela é sim um Tenryubito. Os Mugiwaras ficam surpresos com a Fangirl, os Cavaleiros Sagrados reforçam a ideia de não arrumar confusão com o Yonkou, e o Brook, cara, o Brook faz o que o Brook sabe fazer. Requintado nas palavras, rebuscado, diria até sofisticado. Você terá que me perdoar, senhorita. Desde o dia em que meu capitão Luffy do Chapéu de Palha me concedeu uma segunda chance de viver, eu jurei lealdade somente a ele. Só aí, o dano, mano, já foi muito mais forte do que qualquer porrada que ela poderia dar nele, tá? E a Gunko ainda pede por mais, né? E se eu te disser que eu vou te matar se você recusar? Então eu escolho a morte. Prefiro morrer do que viver na desgraça de quebrar a minha lealdade. Meu irmão, arrepiei todo, tá? Arrepiei como o Brook não pode arrepiar, diga-se de passagem, mas assim, mano, ele é osso duro de roer, cara. É uma assombração mesmo, o cara é um monstro. A cara dela, de nojo, a expressão de plena convicção no olhar do Brook, mesmo sem ter olhos ali, né? Pra mim foi o ápice do capítulo junto com o seu final, cara. Pra mim os dois momentos foram muito legais. Eu acho que vale ressaltar aqui, né, a relação que o Brook criou com o Luffy, porque ela é muito simbólica, ela é muito bonita e a gente sempre tem que relembrar isso. No capítulo 593 de One Piece, no momento que os Mugiwaras entendem que vão ficar 2 anos separados através da notícia no jornal, o Brook comenta o seguinte: você não tem ideia de como o seu brilho me iluminou. Meus 50 anos de espera por um milagre finalmente acabaram. E eu sinto que com o decorrer da obra, esse pensamento e conceito pro Brook vão crescendo demais. O simbolismo da relação dele com o Luffy aumenta muito com o advento de Nika, o deus do sol. O músico foi apresentado para nós como alguém preso nas trevas, destinado a viver sem sombra nas sombras da eternidade. O contato com o sol literalmente destruía seu corpo, ou o que restou dele. Então o Luffy, como guerreiro da libertação, trouxe a liberdade pro Brook, e como Deus do Sol, iluminou seus dias para sempre. A gratidão que o músico tem pelo seu capitão é maior que o valor pela sua vida, porque sem o Luffy, o Brook permaneceria vivendo num pesadelo pior que a morte. A solidão sem fim, mergulhado num mar de escuridão e memórias trágicas. Então a gratidão do Brook mostra que ele reconhece a importância e o verdadeiro valor das coisas, uma característica extremamente admirável do personagem e que contribui muito para ele ser tão querido. Eu sinto que o Oda retrata com maestria a maturidade emocional do personagem, seja cuidando de uma baleia, perdendo cada um de seus companheiros, reencontrando a esperança ou enfrentando um Yonkou. O capítulo tem a temática de coisas que nós tememos, mas esse momento do Brook só ressalta o que ele não deve temer. Para quem viveu sozinho uma noite de 50 anos, ele vai sentir medo de uma garota com síndrome do poder pequeno. Ele não teme a morte, afinal de contas, ele já tá morto. É, minha querida Gunko, você não tem de idade o que o Brook tem de dignidade. O cara, mano, é músico, é bardo, persuasão 99, cara, com bônus ali, pô, D20 direto, esquece. Vai querer argumentar com ele? Não vai. E olha, a Gunko, logo depois de chutar o Brook, parece sentir o impacto emocional de ferir seu ídolo. Ela coloca a mão no peito ali, como se machucar o Soul King fosse realmente difícil. É duro pra ela, é duro pro fã.
Eu acho que o Oda tá fazendo um bom trabalho transformando os cavaleiros sagrados em pessoas detestáveis, por mais que possuam sim certo carisma, tá? Não me entendam errado, não tô falando que eles são bacanões, mas eu tô falando que eu tô, cara, gostando do Sommers, por exemplo, como vilão, né? Tem momentos que ele é divertido, ele se mostra um cara esperto, estrategista, mas é incontestavelmente uma pessoa de caráter detestável. E falando nele, né, o Cavaleiro Sagrado inicia a transmissão por todo Elbaf, se introduzindo como a Adaga da Terra Sagrada de Marejoa, um dos guerreiros de Deus. E o simbolismo da adaga é ser aquele que executa as vontades de um ser maior, um rei ou um deus, mesmo que essas vontades sejam cruéis ou impopulares. Tal como exatamente ele está fazendo ao sequestrar crianças. O Sommers menciona que 10 estão sendo sequestradas e que o Sal foi capturado. Para resumir todo o discurso desse Cavaleiro Sagrado, a ideia é usar as crianças de Elbaf como reféns para o povo de Elbaf se tornar um exército de escravos de guerra. Eles vão nos mais vulneráveis e usam eles como ferramenta de convencimento para ter os gigantes ao seu lado. Mas durante todo esse discurso, a gente tem pontos visuais, textuais e narrativos muito interessantes, que merecem sim a nossa atenção. A habilidade do Sommers parece ser capaz de criar uma serpente de espinhos viva, enquanto a do Killingham continua com a criação de um forte exército de medos. Seria esse aqui outro Fenrir? Esse cão-aranha do capeta é realmente assustador e o outro aqui parece até o Hyrule, né? Enfim, o Killingham menciona que o jogo vai começar. Jogo esse que foi mencionado pelo Figarland Shamrock no final do capítulo 1140. Para confirmar que as palavras do Sommers são verdade, Killingham obriga que a Auge fale o nome de cada uma das crianças que está sendo sequestrada. E antes de serem mencionadas pela professora, somos jogados a Rota Arbórea número 8, onde elas estão indo em direção à Vila Oeste para depois pegar o barquinho e meter o pé de Elbaf diretamente para Marejoa. Esse gráfico inclusive ficou muito bom, parabéns Oda, deixou muito mais claro a zona que está acontecendo por toda essa região. Todas as crianças já estão acordadas do sonho, mas seus pesadelos continuam vivos. Me surpreendeu bastante a compostura do Kron como um verdadeiro líder dessa geração, ciente do que está acontecendo e preparado para qualquer treta. Ou bom, quase, né? Porque quando aparece uns bichão doidão ali, ele também se caga de medo e eu achei isso muito divertido, né? Ele é um guerreiro, não é um fracote como seus amigos. Mas na hora do vamos ver, ele é uma criança, né? E assim, até os gigantes de Elbaf têm coisas a temer, como a gente vai ver na página seguinte. Que cara, aquilo ali foi simplesmente genial, tá? Suco de One Piece. A gente cruza os céus com o grande Eric para se deparar com o pior pesadelo das crianças e dos homens de Elbaf. As mulheres gigantes da região. Mães, esposas, personificadas em terríveis sonhos de seus filhos. A construção dessa cena foi muito engraçada, né? Os maiores demônios da história de One Piece não botaram nenhum medo sequer em nenhum gigante lá em Egghead. Mas olha o Oimo, olha a cara do Dory e do Brog. Aqui, irmão, acabou, tá? Acabou, é a derrota. Duas espécies de Big Moms ali reencarnadas arrebentando o navio dos caras, assustando o âmago de suas almas, uma verdadeira baderna, uma zona, tá? É um recurso cômico que teve efeito direto no enredo, porque depois de pedirem as mais diversas desculpas, né? E eu particularmente acrescentaria aí deixar a toalha molhada em cima da cama, né? O grande Eric arrebenta dos céus em direção ao solo. Tudo isso enquanto Sommers narra o acontecimento e cria mais camadas de preocupação na Terra dos Gigantes. Detalhe, né? O MMA mencionado provavelmente se refere aos pesadelos. E o fato do Cavaleiro Sagrado ter falado que o que estava no navio provavelmente era bem forte, quer dizer que sim, tá? Cada sonho criado pelo Killingham tem uma escala de força própria e, aparentemente, quanto mais temido, mais forte ele é. Isso abre margem para muita teoria, né? Rox de Shebeck em Pesadelo, Dark Nika da Destruição super poderoso. Nada disso, né? Mães e os pesadelos mais poderosos, mães e esposas. Cara, eu daria muito para ver a mulher do Oda lendo esse capítulo e a cobrança também que ele vai levar, mano. Ele vai, não tem como ele ter metido essa no mangá e depois não ouvir em casa. Ele vai ouvir. E aí chegamos a uma parte sospeitosa do capítulo. Sommers avisa que como o Rei Harold virou camisa de saudade, ele falará diretamente com o responsável por Elbaf no momento, o lendário Guerreiro Jaru Montanha Barbada, que tá gaga.
Pra mim, isso tudo que tá ocorrendo é de acordo com o plano dele com os Cavaleiros Sagrados. Criar esse cenário, tá? Botar o Jaru como representante e aí ele próprio dá o aval de beleza. Vamos servir então o governo mundial como exército escravo. Tudo estaria encaminhando perfeitamente como o plano, mas a espada fincada na sua cabeça. É só um gagzinho? É só uma piada? Ou um ataque feroz que o fez ficar gagá demais pra lembrar do plano? Ah, mas isso aí tá parecendo uma grande piada, né? Uma grande galhofa, tal como os pesadelos mais fortes serem mães e esposas. A espada na cabeça, cara, fincada ali é suspeita. O Jaru tá parecendo mais perdido do que nunca, de verdade. Cara, a carinha dele, o olhar ali, parece que ele, cara, devido à espadada, ficou senil, né? E se bobear, a porrada que o Sop deu nele ali, ó, foi o gatilho pra memória dele, ó, ficar toda embaralhada. O Sop, herói de Elbaf. O grande herói de Elbaf, tá? Enfim, ainda vive a teoria do Jaru ser vilão? Eu acho que sim, tá? Mas eu senti que esse capítulo deu uma leve inocentada no velho. No cara que tentou matar uma criança de 5 anos enquanto ela tava dormindo. Mas no final do review, a gente vai voltar nesse ponto. E cara, pra mim, a última frase do Somers ali entrega, cara. Oda deu muito destaque. Vocês vão ver, calma. Ripley corre em direção ao grande Eric caído com o Frank em suas mãos como se fosse um pequeno brinquedo de 2 metros e 30 centímetros. E quando a gente fala de dimensão, a gente já se perguntava, mas quando ele chega do navio, a gente volta a questionar como, cara, como isso é possível? Olha o gabão chiquitinho na mão dela, cara. Não, isso aqui, mano, cara, Cara, é o mais insano de... A gente sabe que a Big Mom teve um filho com Tontata, beleza, só que vendo o Gaban do lado da Ripley, o Scopper rolou, pô, não tem como. Isso que vocês estão pensando, tá? É o responsável por gerar isso que vemos agora na tela. Temos a apresentação de todas as 10 crianças que estão sendo sequestradas. E só com um painel para cada, o Oda conseguiu dar vida a elas, né? Personalidade a cada menino e menina aí. Um detalhe legal é que a maioria dos nomes segue uma temática escandinava e tem significados bem interessantes. E o Oda usou alguns aí com criatividade. Ilva, que significa lobo em sueco, é a mais preocupada e que parece ser a menor, tá chorosa e é a tataraneta do Jaru. Meu irmão, esse velho tá se fazendo de sonso ou tá realmente preocupado, tá? Inclusive é o nome da mãe do Vic no Vic the Viking e também a irmã mais velha do Thorfinn em Vinland Saga. Skard é um nome relacionado à deusa Skadi da mitologia nórdica, associada ao inverno. Tá cheio de medo aí, mas tá seguindo em frente, até porque não tem opção, né? A seta ali tá empurrando ele nessa direção. Olav ou Olaf significa ancestral heróico. Ele tá desesperado, mas será que algum antepassado desse menino foi um lendário guerreiro? E a resposta é sim, tá? Porque ele é neto do Oimo, então esse nome parece bem pensado pelo Oda. Karin em sueco significa pura e pra mim ela não tem nada de pura porque ela cheira ao suco. Carinha de Dossundata, né? Se fosse pra escolher alguém como mistura de gigante com Tontata, eu não teria dúvida de que seria ela, tá? E essa vibe pessimista aí, meio Sop, e Tiro Oda Sensei, tamo de olho. Mag é uma abreviação de Magnus, igual o enxadrista norueguês melhor do mundo de todos os tempos, Gold Magnus Carlsen, que significa majestoso, poderoso. E olha ele aí mencionando que é forte. Ronja é um nome popularizado pela obra Ronja, a filha do ladrão, da autora sueca Astrid Lindgren, que criou Pippi Meia-Longa e vários outros clássicos da literatura sueca. Inclusive, a Ronja de One Piece parece inspirada na Ronja do livro, uma garota independente, corajosa e de espírito forte. Para quem tá passando pela situação que ela tá passando, ela tá se mostrando bem determinada. Bent é o abençoado, mas eu não diria isso desse garoto não, porque ele é feio pra caramba e a mãe dele ainda é braba. Johanna, eu sei lá o que é, mas eu conheci uma na Suécia. Inclusive, o meu melhor amigo sueco se chama Johan, que é o masculino de Johanna. Bom, e essa aí, ela é órfã, né? E se ela é órfã, ela provavelmente é a próxima Mugiwara, ou pelo menos alguém vai querer falar isso e falar, não, porque ela é órfã, porque... Descansa. Bjorn é o nome mais clássico, né? Tem até no Hobbit de Tolkien, que significa urso.
E por fim, né, pra fechar, o Kron, cara. A Ripley tá preocupada e o Scopper Gaban tá, mano, tá preocupadíssimo. Scopper Gaban tá de sacanagem, pô. Que maluco maravilhoso, cara. Sem noção nenhuma do perigo, porque ele é o braço esquerdo do Roger, cara. Não tem como. Orgulhoso do garoto, porque independentemente dele ter sido capturado, ele mostrou um caráter ímpar. Ele tava lá tentando salvar seus amigos, mesmo com o país vivendo um verdadeiro caos e cheio de ameaças ao redor. Scopper Gaban, meu querido, meu chapa, meu amigo, meu pai, você tá certo, cara. Tem motivo sim, tem muito motivo pra se orgulhar. Um moleque é brabo, mano, top 1 criança de Elbaf. A Ronya fica em segundo, top 2, tá? E depois vamos fazer aí uma tier list também de crianças em Elbaf, porque faltou lá na tier list. Só tem o Kron, agora tem mais coisa pra colocar. Detalhe curioso, é engraçado serem exatamente 10 crianças, porque lá em Wano o Usopp mentiu que tinha 10 filhos. Se ele se tornar o deus, o paizão de Elbaf, dá pra considerar que essa é uma mentira que se tornou, bom, uma meia verdade? Acho que não, né? E por outro lado, né, muita criança boa, mas muita gente má, né? O Sommers quer que a escola seja destruída, assim como a biblioteca do país. Tudo deve ser queimado imediatamente e os gigantes devem jurar lealdade ao governo mundial. E com poucas palavras, ele conseguiu ofender a Robin em muitos níveis. Ele fecha o discurso com: caso contrário, vamos eliminar essas crianças uma por uma. O cara atacou tudo que a Robin mais valoriza: crianças, educação, a história, o esforço de Ohara para proteger essas informações, todo o sacrifício do seu país, amigos e família. Mas antes da gente ir para a página final, o último detalhe no discurso do Sommers é: a decisão de todo esse cenário é do Jaru. Agora, vamos lá, né? Por que existe essa condicional? Por que a decisão depende única e exclusivamente do Jaru? Pô, vamos fazer uma ordem aqui, né? Vamos debater e decidir. Não, depende só do Jaru. E por que depende só dele? Porque ele tá mancomunado, tá no conchavo com os caras, pô. O Rei Harold provavelmente morreu porque, como disse o Sommers no capítulo passado, ele colocou os pés pelas mãos. O Jaru foi o único, além do Loki, que saiu vivo da porradaria que rolou no castelo. E é de lá mesmo que o círculo de invocação do abismo é feito para os Cavaleiros Sagrados chegarem em Elbaf. O Loki tá fechado com os caras? Não, ele tomou bola do Shamrock, tomou porrada da Gunko também. Então quem tá fechado? Quem é que o Sommers tá virando e falando: irmão, você que vai decidir, kkkk. Mas a gente não tem nenhuma relação, supostamente. De duas uma: o cara é pilantra e vai complicar tudo no próximo capítulo, ou é a galhofa máxima, né? A espadada fez ele esquecer do plano, e aí vai ser uma beleza. Cara, o Derek me influenciou muito nessa, tá? Não tem como, mas eu olhar pro Jaru, não ver as ações deles, atitudes, e pensar: cara, esse cara tava mancomunado, pô. Esse cara, mano, velho canalha. Velho canalha. Dito tudo isso, vamos ao fechamento do capítulo. A Ange traduz tudo com suas palavras: o símbolo de paz de Elbaf, a biblioteca que guarda a antiga história, o conhecimento do mundo preservado graças ao sacrifício de Ohara. Esse tesouro não pertence apenas a Elbaf. Essas palavras despertam um impulso irreprimível dentro de um homem que sabe a verdade do mundo e daquela que um dia ainda descobrirá. Eu não vou permitir isso. Cara, que tesão, cara. Fiquei arrepiado no momento, cara. Que página final linda de se ver, irmão. Deu aquele hype, deu aquela vontade de virar a página e ver a porrada rolando. Só que não, a gente tem pausa no próximo capítulo. Mas de verdade, eu senti que tudo que foi desconforto no capítulo passado se justificou para esse e trouxe potência no movimento do Gaban e também na ação da Robin. Irmão, agora não tem como. Quem entrar na frente dela vai levar porrada. Detalhe também no discurso da Ange, né? Porque potencializou muito esse painel final da Robin, carregando toda a carga de Ohara e tudo mais. Só que, se por acaso os Cavaleiros Sagrados, o governo mundial, não sabia que a biblioteca de Ohara foi parar em Elbaf, agora eles sabem. A expressão da Robin tá muito forte. Quando ela era criança, diziam que ela tinha os olhos de um assassino. Isso tudo foi uma propaganda do governo mundial para acabar com a vida da garota, que conseguiu sobreviver até agora e se tornou no presente uma das maiores ameaças para esse sistema. E eu acho que é nesse momento, tá, que o seu olhar clama por sangue.
Uma íris que se assemelha muito a de Musamá, o sem dúvidas maior assassino que esse mundo já viu. Esse tipo de olho já foi apresentado em diversos personagens, Mihawk, Mu, Cavendish, Big Mom e Zunisha. Teorias apontam que pode ter algo a ver com a descendência do sangue Nerona ou até mesmo a possessão de corpos. Só um detalhe muito importante, tá? Não é a primeira vez que a Robin fica com esse olhar, tem pelo menos outros 2 momentos que eu me lembre, então parece que é só uma maneira do Oda representar um olho vidrado de fúria, mas também não quero cortar o barato de quem quer teorizar, né? Fala aí se você acha que ela é irmã de Musamá. O que eu mais desejo agora, tá? É que o adversário que se faça presente a Robin seja brutalmente espancado. Eu quero ver ele tomando muita porrada, muita mesmo. Pode vir o despertar da fruta dela, mas eu acho que seria mais interessante e mais básico também para acontecer agora, seria ela finalmente despertar o haki do armamento e usar essas belas mãos que ela possui para enfiar a porrada em vagabundo. Aos olhos do governo mundial, esse seria o verdadeiro haki do demônio, afinal de contas, ela é a criança do diabo, né, cara? Esse painel me gerou um hype, cara, me gerou uma vontade de virar tanto para ver o Gaban partindo pra porrada no sério e também a Robin, né, talvez aí mostrando mais do que mostrou contra a própria Black Maria. Se ela pegar um cavaleiro sagrado no X1, meu querido, eu gostaria muito de ver ela numa batalha X1 contra algum cavaleiro sagrado, mas tem um dilema nesse confronto, né, que vai ser o último tópico desse review, porque em contraste ao seu olhar de puro ódio, o Gaban tá preocupadíssimo, sorrindo como quem sabe o que o espera e, cara, já tem certeza da vitória. Vocês têm ideia que o cara saiu como um cometa, que ele vai cruzar um espaço gigante, porque a gente tá em Elbaf em um tempo absurdamente curto? E não é só isso não, tá? Diferente do Chapéu de Palha, é muito provável que o Scopper Gaban saiba como superar essa suposta imortalidade dos Cavaleiros Sagrados. Então eu acho que o haki do rei, meu irmão, o haki desse cara vai cantar e vai cantar muito alto. O Joy Boy mostrou que se pode lidar com os Gorosei através de um poderoso haki do rei. Eu acho que o Gaban pode usar desse artifício, não no nível do Joy Boy, tá? Não me entendo errado. Mas eu acho que ele pode usar desse artifício para inibir a regeneração dos Cavaleiros Sagrados. Mas isso não justificaria como a Robin poderia derrotar um deles, porque ela não tem haki do rei, eu também não acho que ela vai despertar. Então, fora esse haki do demônio capaz de destruir deuses, o que a Robin pode fazer para derrotar um cavaleiro sagrado? Então, por mais que eu ache que o Gaban vai ter um haki do rei insano e um domínio altíssimo das outras vertentes do haki, me parece necessário que o caminho para Robin vencer os cavaleiros sagrados não seja exclusivamente através do haki do rei. Senão, cara, acaba entrando num tópico meio estranho, né, de ser mais umas logias avançadas, né, e praticamente ninguém ia conseguir vencer os cavaleiros sagrados, porque ia ter que ter haki do rei, é o Tazoro, nem o Sanji ia lutar, nem o Jinbei ia conseguir lidar, enfim, eu acho que tem que ter outro caminho para isso, senão realmente, pô, Logia 2.0, uma coisa meio repeteco, não acho que ia cair muito bem. Então eu acredito que o Gaban sabe, né, o verdadeiro caminho, o verdadeiro segredo além do haki do rei, e os Mugiwaras, através do Devorador de Montanhas, vão descobrir como ferir esses inimigos. Pra mim, tá? Desde o início do arco ali, mostrou o Cavaleiro Sagrado, a gente tinha ideia do Gorosei, regeneração e tudo mais, já bato nessa tecla e quero repetir, tá? O Scopper Gaban é a solução para enfiar a porrada nos caras e ensinar os Mugiwaras como fazer o mesmo. Cara, ele é o brabo. Ela, a Robin, também é a braba. One Piece, mano, é brabo demais. E eu adorei esse capítulo, tá? Achei que ele ressignificou vários pontos questionáveis do anterior e trouxe hype. Eu quero muito ver o capítulo 1148 de One Piece, que agora tem que esperar uma semana, mas faz parte também, tá? Faz parte. Então é isso, meus queridos, eu espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e também, ó, clica no primeiro link da descrição, vota na gente no Prêmio Best, cara. Tamo concorrendo de novo, ano passado ficamos em quarto colocado, quase fomos ali pro terceiro, foi muito perto, então dessa vez, cara, vamos lá. Vota aí se não votou, se votou também, vota de novo, é muito importante pra gente e o seu voto vale muito, de verdade, tá? É isso, tamo junto, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera, valeu!